todos os amigos que estão nos assistindo em casa. Com enorme prazer que a gente venha aqui a esse programa, essa prestação de serviço público para toda a nossa região metropolitana, aqui da Baixada Santista, falar um pouquinho da nossa região e também de outros temas nacionais, todos relevantes para todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Você que essa semana teve o prazer de entregar as casas para as pessoas, emocionou muita gente aí na semana de aniversário de emancipação de 86 anos da cidade do Guarujá, mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Boa noite, Rodrigo, é o Fábio Santos. Estamos assistindo o seu programa como sempre, não perdemos nenhum. Parabéns pelo programa. Obrigado, companheiro, obrigado mesmo. Marcelo da Vila Edna, boa noite para o amigo Marcelo, seu xará. Boa noite, Marcelo. Um abraço a todos os amigos da Vila Edna, que é onde nós entregamos, vizinho onde foi entregue as unidades. Já vamos falar já do Parque da Montanha. Não tenha medo. Vamos lá, tema número 2. Fiquem onde estão. Manchete. Estado descarta reclassificar Baixada Santista para a fase amarela nesta sexta-feira. O que esperar, né? Apesar de apelos feitos pelos prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista para que a região seja reavaliada e reclassificada para a zona amarela, ainda durante essa semana, as autoridades do governo do estado de São Paulo afirmaram que não existe a possibilidade de que isto ocorra no atual momento. Atualmente existem 5 critérios estipulados para que as regiões sejam reclassificadas para a fase dentro do Plano São Paulo: ocupação de leitos e UTI para Covid, número de leitos de Covid para cada 100 mil habitantes, variação de casos, variação de internações e, por fim, variação de óbitos. A Baixada Santista está dentro da fase verde, nos 2 primeiros critérios, e dentro da fase amarela, no 3º e no 4º. Já no último fator, do variação de óbitos, a cidade está classificada ocupando a fase laranja. Richard, contra o tempo. Marcelo Mariano, na sua opinião, você acha que nós estamos ainda em vias da fase laranja ou poderíamos já ter ido para a fase amarela? Essa questão do coronavírus, ela é sempre, pelo WhatsApp e a interação que nós temos com as pessoas, até pela nossa atividade, que é uma atividade pública, a gente recebe uma série de demandas, até para poder chegar até o prefeito. Então, a gente escuta de todos os lados e todas as opiniões, e nós todos acabamos virando infectologistas nesses últimos 60 dias, especialistas em saúde, né? E a gente fica aí com opiniões divergentes. E aí entra um pouco da questão da própria classe, das pessoas que têm as diretrizes e o comando e a voz para nos informar, que é o governo federal e o governo estadual. E aí, se você botar a questão técnica de medicina, os órgãos de medicina, a Associação Brasileira, enfim, todas as entidades de classe, mais os especialistas, e o cenário político, um de uma opinião e outro de outra, olha, foram tempos muito ruins para nós emitirmos até ter um juízo de valor do que é, e aí a gente na rua isso aí virou também um pouco de fla-flu, né? Eu acabei de vindo aqui para o estúdio, parei para tomar um café, e aí a pessoa me cobrando, o empresário, não, tem que abrir a barreira sanitária. Isso é um absurdo. Aí você vai mais um pouco para frente e não, tem que fechar a barreira sanitária. Então, é uma situação que para o gestor público ele fica... e aí ele tem que se socorrer em índices, e é o que a gente tem em índices e em especialistas e pessoas da área da saúde especificamente, para você ter determinado critério. O que não se estranha ao ver essa notícia é que de 5 critérios nós estamos bem em 4. E somente um que nós não estamos atendendo. Mas fato é que nós estamos vendo aí na nossa cidade, se nós acompanhamos, mesmo não tendo essa especialidade, nós estamos vendo que houve uma estabilização dos números. Nós tivemos, de fato, porque até pela proximidade da capital, nós tivemos uma explosão, diferente do interior e diferente de outros estados. A gente vê Minas Gerais, é um caso desse aí, e agora nós que começamos até pela nossa densidade populacional e também pela quantidade de pessoas que vêm ao nosso estado e à nossa região,
Isso acabou, nós saímos na frente na notícia ruim, mas agora nós estamos estabilizando, a gente percebe que hoje foi anunciado até que o município de São Paulo já está no platô, nós já não estamos subindo. O município de Guarujá, a gente percebe também que já está nesse sentido de estabilização, mas isso é para uma pessoa que nós podemos, no caso, a minha opinião pessoal, que sou engenheiro, sou uma pessoa da área de tecnologia. Fosse aqui vivo meu colega Luiz Carlos Romazini, me chamaria de neófito, né? Você é um neófito da saúde, né? Mas quando nós conversamos com a classe médica, com alguns médicos colegas, a opinião deles é completamente diferente. Principalmente aqueles que trabalham dentro da área de saúde, diz que não é momento de baixar a guarda, que não é momento de abrirmos, mas a gente também vê ao mesmo tempo que nós aprendemos a tomar as medidas, o uso da máscara e o uso do álcool em gel, de alguma forma, já incorporou a nossa vida e a vida de nossas famílias e automaticamente os números caíram em função dessa mudança nossa de comportamento dentro das nossas casas. Quem está hoje praticamente ditando as regras do que fazer e o que não fazer são os cidadãos. O governo acaba criando determinadas diretrizes, mas o cidadão é quem está tendo que cumprir a sua consciência pessoal de saúde e de sua família, e eu acho que é por conta disso que os números acabaram se estabilizando em São Paulo e nossa região, porque nós, além das medidas, as medidas de isolamento social que nós tivemos, somadas com essas medidas agora que nós estamos tendo individualmente, que nós estamos fazendo com o uso da máscara e todas as medidas preventivas que nós estamos tendo individualmente, eu acho que isso contribuiu e eu acredito numa estabilização na nossa região em São Paulo. Contrapartida disso, a gente vê alguns países na Europa, a gente vê as notícias, acompanha, de que tiveram essa estabilização e algumas questões pontuais em alguns lugares estão voltando com medidas de isolamento social. Então, assim, ficamos numa dúvida desse tema, porque é um tema, repito, além de não ter a capacidade de conhecimento técnico da área da saúde e não vivenciar isso no meu dia a dia, na minha profissão, mas é um momento assim que a gente vê uma melhora, mas a gente não pode ter o relaxamento. Mas eu acredito que, nesse tema específico, voltando à questão aqui nossa, do tema da pauta, eu acho que nós já poderíamos ter essa alteração para a fase amarela, uma vez que os nossos de 4 índices, então, na verdade, não precisaria nem ter os outros, se você for analisar. Você tem 5, para que você tem 5 se é um que manda? Né? Então, até essa questão aí a gente começa a questionar a metodologia do governo do Estado. Porque se você tem, assim, não precisa ser nenhum especialista, são 5 índices, então a gente vai pegar a média dos 5, e na média dos 5 que nós vamos determinar, não, nós temos 5 índices, mas só vamos acompanhar o principal. Então descarta os outros 4 e vamos só ficar no índice ruim. Isso é um questionamento, assim, eu acredito que nós poderíamos evoluir para algumas outras situações, mas, repito, evoluir com as medidas de consciência individual, de saúde e também coletiva, que dizem respeito a esse momento tão ruim que nós estamos vivendo aí em todo o mundo, né? Não é uma questão do nosso país, no mundo todo, e que nós estamos aprendendo, nós estamos se reinventando em todas as áreas, seja na área do trabalho, seja na área dos estudos, que foi o nosso primeiro bloco aqui. Então é um momento difícil para todos nós, mas a gente fica confuso. Cada notícia que tem do coronavírus, só trazida pelo governo, obviamente, que é quem deve transmitir, inclusive a criação de um veículo independente de comunicação do coronavírus é algo inédito, que nos deixa, né, a gente fica mais confuso. Você me suscitou quando você citou o início da tua fala e diz assim, em tempos de pandemia, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Verdade, Nós estamos ficando loucos com a pandemia e estamos entendendo de medicina dar com pau. Eu só acho que é o seguinte, quando você estabelece critérios, você tem que fazer análise criteriosa. Você não pode colocar para baixo. Era que nem mais ou menos quando ele fazia a classificação das cidades que cumpriam o isolamento social e dizia assim, cumpria lá e só dizia, esses aqui são os 20 lá. Tá, qual é a premiação? Nada. Parte deles foi jogado lá para a zona vermelha. Qual é o critério de avaliação? Nós vamos criando ao longo do caminho. É só tratar com igualdade os iguais. E com desigualdade os desiguais na medida da sua desigualdade. Só isso. Por que São Paulo, que há tempos atrás era o maior expoente, e a grande São Paulo eram
e estão lá na fase amarela. E a Baixada Santista, que nunca houve nem perto de tipo de colapso no sistema de saúde, houve. Agora, prefeito Paulo Alexandre, toda vez o senhor fazer um discurso e tomar uma ré do seu padrinho, tá ficando complicado, hein? Acho bom rever um pouquinho os conceitos. Não que o senhor não esteja certo, mas a força política tá lá embaixo. Boa noite, Rodrigo, bom programa, gosto muito do seu ponto de vista. Daniela de Vicente Carvalho. Obrigado, Dani, obrigado mesmo. É isso aí. Tema número 3. A gente conversa mesmo. Entre um tema e outro aqui a gente bate papo. Não é? Programa ao vivo é isso. Isso é o gostoso do ao vivo. Por isso que eu só gosto de fazer ao vivo. Tema número 3. Maior empreendimento. Manchete. No dia do aniversário, Guarujá entregou primeiras unidades do conjunto habitacional. A quadra 100 do Parque da Montanha já tem seus primeiros 4 moradores. Isso porque na última terça-feira, dia 30, aniversário da emancipação político-administrativa de Guarujá, o prefeito Walter Suman recepcionou os primeiros 180 munícipes que foram contemplados com as unidades iniciais do empreendimento, de forma gradativa até dia 31 de julho. Considerando o maior empreendimento habitacional em execução na Baixada Santista, o Parque da Montanha fica na Avenida Rafael Vitiello, na Vila Edna, e teve suas obras retomadas em abril de 2018, após mais de 10 anos de paralisação. Richard, contra o tempo. E aí? Agora... sua área. Foi um momento especial, foi no nosso aniversário de 86 anos de emancipação política administrativa, foram 4 unidades que foram, simbolicamente, o prefeito fez a entrega aos moradores, do total de 180. Então, na verdade, a gente já considera, nós só fizemos essa situação até por conta do coronavírus, que foi objeto do tema anterior, não pode haver aglomeração, mas assim, mesmo num momento que não é um momento de festa para ninguém, até porque nós não temos clima para fazer festa na nossa cidade, nossa região, no país, mas foi um momento de alegria, foi um momento de muita emoção, da gente estar dividindo com aquelas famílias que estão aí há mais de 10 anos esperando pelo seu lar, pela oportunidade de estar recebendo. As pessoas já não acreditavam, mas a gente tem que falar que essa obra é uma obra que tem uma simbologia para o município de Guarujá ruim, uma obra que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual. Eu ainda acredito que as pessoas que fizeram aquele descaso do dinheiro público serão responsabilizadas, sim, devidamente nos processos judiciais. E logo no início de 2017, o prefeito foi na obra, logo nos primeiros meses do seu mandato, se não me engano, em fevereiro de 2017, esteve na obra visitando. E chegou lá, ele ficou impressionado, porque era uma cidade fantasma. Era um local que estava depredado, tinham animais, estava invadido, tinham famílias morando lá. Foi, sabe, uma obra sem recursos, que é importante de dizer, e completamente abandonada, um cenário horrível. E foi através de gestão, através de trabalho, e também um trabalho específico da nossa Secretaria Municipal de Finanças, que conseguiu fazer com que Guarujá tivesse as suas contas em dia, as suas contas sanadas, nós pudéssemos ir junto aos órgãos financeiros, no caso a Caixa Econômica Federal, buscarmos um financiamento. Para você ter uma noção, Rodrigo, do que nós estamos falando, dessa obra, o modelo habitacional do nosso país, ele diz o seguinte: a infraestrutura e o terreno é de responsabilidade dos municípios. A produção habitacional ela é 100% do governo federal. Nenhum município, depois da invenção do programa Minha Casa Minha Vida, nenhum município coloca dinheiro em habitação. Porém, essa obra é um PAC 1, é um contrato de lá de trás, e nós não podemos migrar para o Minha Casa Minha Vida. Então, nós tivemos que fazer infraestrutura e tivemos que fazer as casas, com recurso público. Porém, tecnicamente, quando você tem uma obra há mais de 10 anos, 11 anos ou 12 anos, não se paga nenhum tipo de reajuste pelos órgãos, nem pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, nem pelo Ministério da Cidade, nem pela Caixa Econômica Federal. Então, quando essa obra começou há 12 anos atrás, o preço do cimento, um saco de cimento até hoje, então esse custo ficou completamente para a Prefeitura. No início dessa obra, nós tínhamos uma contrapartida de prefeitura em torno de 10% e 90% do governo federal. Hoje, ela é 90% do recurso nosso de tesouro e 10% do governo federal.
Mas isso não foi motivo para a gente ficar aguardando e esperando uma renegociação. Não, nós corremos, pegamos o financiamento e arcamos nessa obra. Para você ter uma ideia, salvo engano os números, em 10 anos de investimento nessa obra, foram gastos 50 milhões de reais pelos 3 últimos prefeitos que passaram, na compra do terreno e na retomada e construção, porque essa obra foi retomada, depois aí começou a fazer a obra, o aterro caiu, e o aterro cedeu, as casas caíram, pararam tudo, tiveram que reaterrar, um custo enorme. E quando nós assumimos, nós tivemos, só nos 4 primeiros anos, nós gastamos 35 milhões de reais, sendo 5 milhões de reais da Caixa Econômica Federal e 30 milhões de reais com recursos do município. Ah, mas esses recursos vieram do Tesouro? Não, nós conseguimos, pela questão da Secretaria de Finanças que eu falei, nós buscamos financiamento para poder trazer a obra. Agora o que nós estamos fazendo? Estamos indo junto às empresas, porque esse é o projeto Favela Porto Cidade. Quem são as famílias que ganharam esses apartamentos? Muitas pessoas perguntam, de onde vêm essas famílias? Qualquer projeto habitacional no país, ao você assinar o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional hoje, antigo Ministério das Cidades, você tem que fechar a sua poligonal. Você tem que chegar lá e falar assim, olha, as famílias que serão atendidas nesse projeto habitacional que eu estou te trazendo aqui, elas são aqui do Cantagalo, que é o nosso caso. Ah, elas são da Prainha. Você, então, a demanda fica uma demanda dirigida, uma demanda fechada. E o projeto Favela Porto Cidade, ele é especificamente para a expansão portuária. São pessoas que moram na Prainha, Marezinha e Aldeia. Aquela área pertence a quem? A Codesp. E quem são os outros atores lá? A linha férrea. Então você tem Codesp, MRS e Rumo. Então o que nós fizemos? Nós estamos colocando dinheiro público num local que eles são beneficiados diretamente. Fomos atrás deles. E já conseguimos com a MRS um convênio de 6 milhões de reais para aporte financeiro na obra. Estamos finalizando com a Rumo e estamos conversando com a Codesp. Porque eles, não que não tenha responsabilidade do município sobre a questão, não estou aqui isentando o município, mas nós estamos falando que o dono do terreno é a Codesp e quem faz a operação diária lá são as concessionárias. Eles também têm a responsabilidade de zelar pelo terreno. Então, esse aporte financeiro se faz necessário para que a gente agora dê continuidade. São 574 unidades o total nesse momento. Das 1.962 unidades, que é o maior projeto da nossa região, a licitação foi 574 unidades. Por quê? Porque nós não tínhamos recurso. E para a gente não fazer, nós reduzimos a licitação para 574 para poder entregar. E até o final desse ano, todas as 574 unidades estarão entregues. Somadas com as 400 unidades que o prefeito entregou aqui na região, aqui ao lado da Unaerp, na região aqui do Cantagalo, aqui na Praia da Enseada, nós teremos aí 974 unidades. 974 unidades, as pessoas olhando em 4 anos de administração do prefeito Walter Saman, para um déficit habitacional de 35 mil unidades, a pessoa é pouco. Porém, isso corresponde ao que os últimos 20 anos na nossa cidade foi produzido, 912 unidades. Então, é um número muito representativo e a gente aproveita aqui esse espaço para dizer que, desde o início do governo, nós também nós não conseguimos retomar o Minha Casa Minha Vida do governo Bolsonaro, porque nós entregamos os 400 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida, o PAC 2, aqui que eu falei na região da Enseada. E agora nós estamos em via de retomar também mais 240 unidades agora em agosto do Minha Casa Minha Vida. Então os nossos números em relação à produção habitacional, e não são números de projetos conjugados no futuro, sua mãe, vou aqui lembrar também minha professora de português, são verbos que nós estamos falando, nós já entregamos, nós estamos falando de passado e alguns de presente. Então nós já fizemos, realizamos. Então são números muito bons aqui para a nossa cidade, graças ao nosso prefeito que tem na habitação, até porque ele sabe a relação direta de habitação com saúde, que é saneamento básico, está diretamente ligado. Então nós ficamos aí muito felizes e agraciados, abençoados por Deus, por poder proporcionar alegria a todas aquelas famílias que estão lá no Parque da Montanha. E foi muito emocionante estar vendo a matéria de uma senhora recepcionando e dizendo que ela com a filha no colo, e dizendo que ali agora ela tinha um lar, tinha um teto, né? Eu acho que é para isso que serve uma administração. É para você servir as pessoas. Sim. E não se servir, sim, como muitos exemplos a gente vê por aí. Então a gente vê a emoção das pessoas e da dignidade dessas pessoas, eu acho que é algo sublime. Que alguém que hoje está na área pública e não saber o valor e não deixar a sua história marcada, seu legado, né? O seu legado,
não sabe o que é passar pela administração pública, né? Marcelo tem bastante experiência nisso. Olha quem está mandando mensagem aqui, meu querido secretário de Finanças do Guarujá, pré-candidato a prefeito também em Cubatão pelo Podemos. Acabei de falar dele. Meu querido Adalberto Ferreira. Boa noite, Rodrigo. Abraço, meus cumprimentos fraternais ao Marcelo Mariano, como secretário de Habitação no Guarujá. O governo Walter Suman vem avançando com excelentes resultados e mergulha de corpo e alma de evolução. Foi muito bacana ver a emoção dominar seu discurso ao entregar unidades do Parque da Montanha. Um projeto que vinha parado por muitos anos, muitos e muitos anos, e ninguém acreditava que vingasse. Parabéns. Verdade. Obrigado. Um abraço, Adalberto. Obrigado. Lino Souza, parabéns, secretário Marcelo Mariano e toda a equipe da SEAB. Vem desempenhando um grande trabalho, trabalho na gestão Walter Suman. Pode falar. Só para falar, o Lino, acho que é morador da Santa Cruz Navegantes, que é o objeto também de uma discussão que em breve, com certeza, voltaremos aqui para falar. Em breve nós vamos ter essa discussão. Aguarda, Lino, ele vai voltar. Aniria Fonseca Teixeira, parabéns, secretário Marcelo Mariano, por engrandecer a administração do Dr. Walter Suman. É a Aníria. Aníria? É a nossa engenheira lá, a diretora. Perdão, Aníria. É a nossa engenheira lá, é o nosso pilar lá da secretaria. Severino Ramos, boa noite, Pontes, boa noite ao programa. Equipe, parabéns, secretário e prefeitura do Guarujá, mas acabaram com mais lendas do... que acabaram com mais lenda do município. É uma lenda urbana, né? Um elefante branco, ele quis dizer, que são vários que foram finalizados, é isso que ele quis dizer. E aí, Rodrigo e Marcelo, obrigado, parabéns ao secretário. Agora vamos ao WhatsApp. Jesus, muito obrigado por todas essas mensagens. Boa noite, Rodrigo e Marcelo. O programa, como sempre, está ótimo. Um abraço, Deus abençoe vocês. Vera da Praia Grande, obrigado. Obrigado. Boa noite, Rodrigo e Marcelo Mariano. Aqui é o Bruno Marion do Guarujá. Uma pergunta clássica. O que a Prefeitura e a Secretaria de Habitação irá fazer no bairro da Pedreira? Excelente programa. Rapidinho, posso responder? Rapidinho. Nós iniciamos lá no bairro da Pedreira a regularização fundiária do bairro da Pedreira. Os nossos agentes já estiveram lá. Nós já estamos com o auto de demarcação da Pedreira já pronto, estamos em via de aprovação para que a gente dê sequência. É uma batalha antiga. Lembrar que nós fizemos a regularização fundiária do bairro do Morrinhos e aqui acabei de falar com você, Rodrigo, da Santa Cruz. Esse é um tema, Rodrigo, de um projeto específico que é regularização fundiária. 35%, 40% dos imóveis no nosso país não tem a regularidade fundiária. E automaticamente a questão de infraestrutura urbana está diretamente ligada, pois uma vez que aquele imóvel passa da cidade informal para a cidade formal, ele começa também a ter os seus deveres e os seus direitos. Então, é uma discussão ampla e o bairro da Pedreira, ele sofre, como muitos outros bairros da cidade de Guarujá sofrem, principalmente na questão de água, de iluminação pública e de esgotamento sanitário, por conta de ser um imóvel particular e a questão da legalidade, enfim. Mas isso não é um problema da Pedreira, que é um tema muito amplo, mas deu pra gente falar um pouco sobre a questão, mas nós estamos trabalhando lá. Tá bom? Estamos trabalhando lá. É isso aí. Renato, do Guarujá. Boa noite. Meu caso, com 57 anos, voltei, estou cursando engenharia. Foi como sair de um teco-teco e cair num 737. Perplexidade. Meus colegas de classe que acabaram de sair do ensino médio e curtinho estavam na mesma situação. É lamentável. Praticamente todos tendo que fazer uma reciclagem. É isso aí. É o que acontece quando não há a preparação adequada. Mas você vai vencer. Porque aquilo que eu falo para você, brasileiro é um povo maravilhoso. Ele entra na NASA sem saber nada de espaçonave. Quando termina, ele já está dando aula sobre espaçonave. Você acabou de falar, nós estamos dando aula já sobre epidemia, sobre pandemia. Tema número 4. Contas aprovadas. Manchete. Prefeito do Guarujá tem contas referentes ao ano de 2018 aprovadas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TSE, emitiu parecer favorável à aprovação de contas de 2018 da Prefeitura Municipal do Guarujá, referente ao segundo ano da gestão do prefeito Walter Suman, do PSB. O relatório do conselheiro Sidney Beraldo foi votado e aprovado na primeira sessão ordinária do TCE, na última quarta-feira, dia 1º. As contas referentes a 2017 também foram aprovadas no ano passado. Richard, contra o tempo, como ex-parlamentar, você conhece muito bem o que é a aprovação do Tribunal de Contas. Sim.
A gente tem que separar até na questão do legislativo, que os aprovamentos de contas dentro do legislativo, eles são um julgamento meramente político. O julgamento técnico, de fato, se dá através do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E essa aprovação, a segunda seguida do prefeito Walter Suman, referenda o que a gente tem visto na nossa cidade e o que a gente tem visto nas ruas. Nós estamos vendo uma cidade diferente, a gente está vendo uma cidade com as contas em dia, a gente vê uma ordem cronológica de pagamentos, ela praticamente em dia, e aí aqui uma menção ao nosso secretário de Finanças, Adalberto, que conseguiu deixar o nosso município, um município, salvo engano, com nota B, junto aos órgãos, as entidades financeiras, que são muitas, que antigamente você só tinha os bancos públicos. Hoje o município pode desenvolver políticas junto com todos os órgãos financeiros que sempre vêm até o município ofertar negócios para poder, com margens menores, vender os seus produtos financeiros como qualquer outra empresa privada. Mas essa informação é uma informação muito importante para uma administração pública, principalmente para os cidadãos, para todas as pessoas que moram aqui na cidade e também de toda a nossa região metropolitana. Porque é como se nós estamos falando de educação, é como se tivesse passado de ano. Né? É como se tivesse passado de ano, você passou, pode ir para o próximo estágio, pode ir para o próximo ano, você ainda tem uma missão, mas o grande dilema quando a gente fala em contas aqui, Rodrigo, é você, com essas regras que nós temos hoje com o Tribunal de Contas, que é uma coisa meio maluca se a gente se aprofundar, porque você tem Tribunal de Contas nos estados e o Tribunal de Contas da União, e cada um tem um entendimento. Um pouco a gente entra o que se faz no estado de São Paulo, não se faz em outros municípios, e esses regramentos cada vez mais engessando, e isso não é uma coisa até negativa, pois esse engessamento que aconteceu ao longo dos anos, após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque se fez necessário, porque anteriormente a isso também era a farra do boi. Foi justamente, um momento que assim, os prefeitos eles faziam antecipação de receita sem nenhum tipo de controle fiscal, e você não tinha a questão também, a ligação direta dos tribunais eleitorais e a velocidade, porque hoje o grande problema do administrador público em relação às contas do tribunal é o nome na eleição. Porque essa é a fala, porque a gente sabe, e não tem jeito. A gente já vê jurisprudência, prefeito ou vereador, vereador não, mas os presidentes de Câmara, as pessoas que já tiveram posse de cargos no Executivo, secretários municipais também, que não souberam entender os regramentos e a forma de se administrar dos dias de hoje, junto com a questão orçamentária e financeira, sofrem as sanções. Isso tem acontecido no Brasil todo. E uma prova do que eu estou falando aqui é que são, obviamente que nem todos, foram inúmeras os municípios em que houveram eleições, novas eleições, e a maioria dos que tem problema em eleição são por contas rejeitadas. Então, assim, a gente tem que comemorar e muito, não pela questão, na questão eleitoral, mas sim daquela pessoa, as pessoas saberem que o seu tributo está sendo investido e foi feita a fiscalização pelos órgãos de fiscalização externo, que é o Tribunal de Contas do Estado, e que aprovou as contas do prefeito. Isso é uma coisa muito positiva para o nosso município, e esse grande dilema de você administrar no momento que nós estamos vivendo no nosso país, com essas regras, e conseguir desenvolver ações, porque os orçamentos hoje dos municípios, se a gente for pegar, isso é uma coisa, Brasil, nós estamos aí, a maioria deles de 50% a 55% com folha de pagamento. Comprometimento. Se eu somo mais os 25% de obrigação, mais os de educação, mais os 18% de saúde, o que eu tenho de investimento para o nosso município? A capacidade de investimento. Aí se você pega junto a isso, a maioria dos municípios brasileiros, a questão de Tribunal de Contas que também dá pau, a questão dos precatórios, não pagou também, então nós estamos em dia com os nossos precatórios desde o começo da administração,
Então, você somando tudo isso, você olha, se você olhar para o teu orçamento, e aí a gente tem que saber separar também quando a gente fala de orçamento, é lógico, é um tanto quanto complexo, eu também não sou nenhum economista, mas a gente conviveu um pouco com isso, a questão do orçamento, que são as receitas do município e os repasses. Né? E aí a gente vê aqui, quando a gente vê aquela peça orçamentária de 1 bilhão e 800 mil, a pessoa fala, mas a cidade é uma cidade rica, é uma que dá para... Mas quando você começa a separar, e você vai ver o que é receita de IPTU e o que é receita de ISS, que são as duas nossas receitas, a gente vai ver que é um outro número. E aí nós veremos que a capacidade de investimento dos municípios, ela, em todo o Brasil, ela se reduziu muito. E aí a dificuldade de você aprovar as suas contas, porque de nada adianta você ter as contas aprovadas no Tribunal de Contas, se você não conseguir ofertar para a população o que você acabou de falar. O prefeito está aqui para servir a população, não para servir o Tribunal de Contas. É isso aí. Então é muito bonito falar, mas você tem que... E aí é o grande dilema de você aprovar suas contas servindo a população, ofertando todos os seus serviços e fazer o que nós fizemos aqui na cidade. Que aí não é só a questão que eu falei aqui da produção habitacional, que foi a maior nos últimos... São 4 anos, semelhante a 20 anos. Mas se você pegar isso para os outros elefantes brancos, e até uma pessoa aqui, da sua audiência, que mandou falando que as coisas que estavam paradas na cidade. São obras, a iluminação da praia, acho que é desde quando eu sou criança, que se fala, poxa, a gente vê a praia toda iluminada, a gente vê os pontos turísticos da cidade, a gente vê as principais ruas de bairro, a Rua do Morrinhos, Antônio Pimentel, a Rua do Parque da Montanha, a Avenida Brasil. Você vê hoje o bairro do Santa Rosa, é um canteiro de obras inteiro, a Santos Dumont. Então a gente vê obras estruturais. Aí a área da saúde, que são onde lacrimeja o nosso prefeito, que é o amor e o coração dele, que é a área da saúde. A gente vê o pronto-socorro infantil, a gente vê o Hospital William Rocha, a gente vê todos os PANs, a gente vê todas as UBSs, todas elas reformadas, todas elas novas, o aumento de médicos no nosso município. E lembrando que saúde em todos os municípios brasileiros, você faz, é que saúde não tem preço, saúde tem custo. Então você somado a isso, com essa notícia do Tribunal de Contas, a gente tem muito que comemorar, comemorar porque nós conseguimos aprovar as contas realizando uma série de obras e uma série de serviços que é o objetivo nosso, atender a população de Guarujá e Vicente Carvalho. Muito bem, audiência muito mais que qualificada. Grande abraço, Rodrigo e secretário Marcelo Mariano. Tenho trabalho diferenciado à frente da SEAB no Guarujá, comprovado com as contas do Tribunal de Contas de 2018 e 2019, com pareceres aprovados. Abração, administração Walter Suman. Aqui, Tadeu Ferreira. Um abraço. Grande abraço, Tadeu. Fica com Deus. Boa noite. Será que o Dória não passa no litoral para amarelo, por ter preocupação do sobe e desce turistas? Você sabe que em dia de sol vem milhões para a Baixada, Rita de Praia Grande, independente disso. É o critério, né? É o critério dele está mal colocado. Não está escrito no critério que é isso. 1 minuto, subiu. Secretário Marcelo Mariano, convido a voltar a estar em breve conosco, lhe agradeço pela presença. E dizer a vocês, nós não somos os donos da verdade, somos apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 19 horas ao vivo. Tchau!